Meditando, estudando a palavra de Deus a respeito dos decretos soberanos do Senhor. E existem alguns livros que foram idealizados por pessoas tementes a Deus com o fim de nos instruir. Não é da mesma forma que os pastores estudam em casa, preparam os sermões. Homens de Deus fizeram o mesmo, só que deixaram registrados em alguns livros. Foi elaborada uma confissão de fé em Westminster, onde trata de todos os aspectos das doutrinas que a Bíblia ensina. E ele fala algumas argumentações e traz textos bíblicos para provar que aquele assunto ali, de fato, é das Escrituras e não da mente humana. E o que a gente está vendo é a respeito do decreto de Deus, que estes pastores, que se reuniram, foram 121 pastores reunidos, que passaram anos em jejum e oração, estudando as Escrituras para tentar sistematizar, formular as doutrinas da forma prudente e correta, para que a gente tivesse mais facilidade de combater as heresias que vinham contra as Sagradas Escrituras. E eles colocam assim: a eterna pré-ordenação de Deus, desde toda a eternidade, Deus, pelo muito e sábio santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Isso nós já vimos. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das coisas secundárias, antes é estabelecida. Pois nós vamos ver que, apesar de Deus ter predestinado, pré-ordenado, escrito tudo quanto há de acontecer, ainda assim ele, de modo nenhum, é o autor do pecado. Vejamos isso diante do que a própria Escritura nos diz. Vejam o que diz em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Aqui mostra o quão nosso Deus é santo e também nos adverte do quão nós estamos sucintos, submissos, muitas vezes, a cair em pecado. Tiago capítulo 1, versículo 13 diz: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Aí Tiago vai explicar, cada um é tentado como? Como é que cada um é tentado? Pela sua própria cobiça, não é? Quando esta a seduz, né, e ele cai nessa sedução. Então o homem, ele é tentado pela sua própria cobiça. Aí o diabo não tenta, não? Tenta. Mas me diga uma coisa. Qual força o diabo teria se o seu coração não fosse pecaminoso? Ele teria força? Não. Então, muitas pessoas dizem, eu pequei por causa do diabo. Não foi. Você pecou por causa do seu coração. O diabo só oferece, só mostra diante de você, só sussurra no seu ouvido dizendo que você vai, faça, que vai dar tudo certo e traz a argumentação. Mas a tua cobiça é que se deixa seduzir pelo pecado. No entanto, Deus, ele não tenta ninguém. Nem pode ser tentado pelo mal. E por que Deus não tenta ninguém? Observe o que diz 1 João, capítulo 1, o versículo 5. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Ora,
A mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta. Então, João está dizendo que ouviu a mensagem da parte de Deus, da parte do Senhor Jesus Cristo, pegou essa mensagem e saiu anunciando essa mensagem. Qual era a mensagem? Deus é luz, nele não há trevas. E nele não há treva nenhuma. Então a mensagem é essa, a gente não pode fugir disso. Porque assim, a doutrina da predestinação, dos decretos de Deus, ela é real. Ela está na Bíblia Sagrada. No entanto, muitas pessoas acusam falsamente esse ensino bíblico, dizendo que faz de Deus pecado, o criador do pecado. Mas não é. Foi o homem que escolheu o pecado. Mas antes, quem escolheu o pecado? Antes do homem? O diabo, certo? Então, quem escolheu o pecado foram as criaturas e não o Criador. Mas, antes de Satanás cair, existia pecado? O que é que vocês acham? Existia pecado antes dele cair? Existia, acho que é porque ele buscou, não foi? No caso, existia de que maneira? A gente tem que tentar entender um pouco disso daí. O pecado seria a desobediência a Deus. Era. Alguém tinha desobedecido já? Não. Então o pecado ainda não existia. Mas o pecado existia como possibilidade. Ou não? Existia, não é? O pecado existia como uma possibilidade. Ó, até hoje ninguém sabe o que é pecado, porque até hoje não apareceu ninguém que pecasse. Mas é possível ele aparecer? É. Então Deus criou a possibilidade do pecado existir. E quando foi que Deus criou essa possibilidade do pecado existir? De que maneira surgiu a possibilidade do pecado existir? Antes de existir os anjos e antes de existir os homens, essa possibilidade de pecado existia? O que é que vocês acham? Quando só existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, existia a possibilidade de pecado? Não, porque Deus não peca. Não. A possibilidade de pecado passou a existir quando? Quando Deus criou anjos e homens. Então surgiu aí a possibilidade do pecado existir. No entanto, essa possibilidade de pecado existir, de vir à existência, só se deu por causa de uma coisinha chamada livre-arbítrio, né? Ou livre agência, mais corretamente falando. Se Deus não tivesse dado ao homem a condição de escolher o mal, existiria a possibilidade de pecado? Não. Então veja, a partir do momento que Deus diz: vou te dar o poder, a condição, a capacidade de escolher entre o bem e o mal, aí surgiu imediatamente ou consequentemente a possibilidade do mal, do pecado existir. Já que existia a possibilidade dos anjos escolherem, não é? E aí, os anjos, o demônio, o diabo escolhe o mal, escolhe o pecado, cai, tenta o homem, que também recebeu a mesma condição que ele tinha recebido com os demônios dele, a mesma condição de escolher o pecado ou não. O pecado para as escrituras sagradas e para a cristandade é um fato e se trata de rebeldia contra Deus. Veja só o que é pecado. 1 João capítulo 3, versículo 4. Eita, coisa linda. 1 João 3, 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é o quê? Iniquidade. É a iniquidade. É a transgressão da lei, que é a iniquidade. Então, você só peca porque existe uma lei.
Vamos explicar isso em Adão. Se Deus tivesse colocado todas as árvores lá e não tivesse colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal, existiria possibilidade de pecado? Não. Só passou a existir a possibilidade do pecado porque Deus colocou uma árvore lá e disse, dessa não coma. Porque no dia que você comer, a consequência vai ser sua morte. E a morte de seus descendentes. E colocou lá. A partir do momento que existiu uma lei, a quebra dela seria o pecado. Que é o que João está dizendo aqui. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a iniquidade ou a transgressão da lei. Agora veja que coisa interessante aqui. Apocalipse, capítulo 13. Antes de Deus criar todas as coisas, Ele já tinha previsto a possibilidade do pecado entrar no mundo ou não? E mesmo assim Ele criou, não foi? Veja. Aquele que odeia o pecado, aquele que abomina o pecado, sabia que nós escolheríamos o pecado e mesmo assim criou todas as coisas e nos deu a possibilidade de existir. Mesmo sabendo que iríamos traí-lo, mesmo sabendo que iríamos escolher o mal, mesmo sabendo que traríamos tantas coisas que o desagrada, Ele resolveu nos criar. E ainda mais, resolveu nos criar sabendo que nós iríamos nos perder. E Ele, por nos amar de uma forma que ninguém consegue entender, iria enviar o seu Filho para morrer por esse povo pecador. Veja, quando são homens que eles têm uma noção do prejuízo que terão lá para frente, eles desistem ou não do plano que estavam fazendo? Né? Então, as pessoas chegam e dizem, então eu vou colocar um negócio, ou senão eu vou fazer tal coisa. E aí, de repente, fica sabendo, olha, caiu uma ribanceira ali, tem uma guerra, tem alguma coisa acontecendo. Oxe, vou mais nada. Né? Já desisto. Deus, ele sabia de tudo isso. Sabia que, ao criar os homens, eles iam pecar. A consequência disso era o amor dele não permitir que um povo que ele queria para si fosse condenado eternamente ao inferno. E para que isso não acontecesse, ele precisaria enviar o único que era capaz de resgatá-los, que era o próprio Filho, para pagar pelos pecados dele. Então, sabendo de tudo isso, antes de acontecer, ele faz tudo acontecer. Ele faz com que a gente seja criado. Veja só, se Deus já não sabia de tudo isso. Apocalipse capítulo 13, do 8 ao 9. Diz assim. E adorá-la-ão, falando da besta, viu? Dizendo assim, que os habitantes da terra vão adorar a besta. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Aqueles, aí ele vai dizer quem vão ser esses que vão adorar a besta. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Então, todo aquele que não tem seu nome escrito no livro da vida, vai adorar a besta. E os que têm os nomes escritos no livro da vida, vão adorar? Não. Por quê? Porque ele deixou registrado que não vão adorar. Porque pertencem a ele, estão escritos. Mas no livro da vida de quem? Do Cordeiro. No livro da vida do Cordeiro. Aí ele diz que foi morto. Quando? Desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Então observe o que Deus está revelando para a gente aqui. Ele está dizendo que a besta se levantará. E é certo, isso é profético, que todos os habitantes da terra vão segui-la, adorá-la, servi-la. Mas somente e apenas aqueles que não têm seu nome. Adorar. E besta? A besta são os governos, Marcos. O sistema governamental. Que, por exemplo, países, a gente só teria um pouco mais de noção
do que é esse poder que a besta tem, ou esses governos têm, se a gente morasse em um país como, por exemplo, a China, né, a Índia, a Coreia do Norte, países muçulmanos. Por quê? Isso que você está fazendo aqui, Marcos, e todos nós, a gente não teria direito de fazer nesses países. E graças a Deus aprovaram uma lei na Câmara de Deputados e vai para o Senado, que proibindo que seja feita mudanças nas escrituras. Foi aprovada uma lei que os deputados, graças a Deus, aprovaram. E como era que eles iam descobrir se fosse assim uma casa? Eles descobririam. Olha, eles têm, assim, espiões. Tem muitos deles. Os cristãos, eles têm tanta preocupação em pregar o evangelho, mesmo assim pregam. Por quê? Porque muitos dizem, eita, eu quero esse Cristo. Me ensina esse Cristo. E aí você começa a ensinar, ele diz, eu quero participar das reuniões. E aí eles vêm para as reuniões, descobrem aonde é e invadem as casas para prender. Ó, teve um que se passou, assim, são muitas histórias, né? Teve um que se passou por cristão dizendo o seguinte, ele disse, olha, eu estou doente, eu me converti a Cristo e eu queria que você, né, que eu sei que você é cristão, chamasse seu pastor, porque geralmente eles procuram muito, né, os líderes, chamasse seu pastor para orar por mim, para que Deus me cure e tudo. E depois de muita insistência, ele se fazendo que estava doente, né? O pastor foi lá orar. Enquanto o pastor orava de olho fechado pela cura dele, ele pegou um punhal e na garganta do pastor, e o pastor morreu. Mas assim, esse Marco fica sem entender. Mas observe, a besta, Marco, não é um animal, não é um monstro, não é essas coisas não. Se você observar, quando a Bíblia fala de que ela, por exemplo, emerge do mar, é que ela emerge das multidões. O mar, as águas, o tumulto das águas em Apocalipse, você percebe que João vai revelando que são multidões. Então, olha, como é que os governos são estabelecidos? Através da população que os elege, ou eles, de alguma maneira, assumem o poder ali. E essas autoridades têm todo o poder de polícia. A pandemia foi uma prova clássica de como a besta agirá. Veja, o governo disse o seguinte, ninguém sai de casa. E o povo não pôde sair. Hoje, inclusive, eu estava vendo uma matéria ontem na China, que eles colocam um nome bonito, né? Na China. Covid-0. Mas como é que eles fazem? Um exemplo, num prédio tem um infectado, então aquele prédio ele ali, ninguém pode entrar, ninguém pode sair. Estão morrendo pessoas de fome. Não é triste. Doença, porque não tem acesso a nada. Isso mesmo a sociedade que fiscaliza. Entendeu? Aí veja, isso daí mostra a própria sociedade. Então, os adoradores da besta é quem vão perseguir os cristãos. Essa pandemia deu uma palhinha de como será o governo da besta, que vai ser um governo único, não é? E a ciência é que dá muito respaldo a isso, né? Eles falam muito em ciência, e aqui fala assim, ó, e adoraram o dragão que deu a besta, o Senhor poderia adorar a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, por quê? Porque eles vão ordenar e ninguém vai poder fazer nada. Por exemplo, na pandemia você não podia comprar, não podia vender, se você não tivesse todo aquele parâmetro lá, máscara, vacina, não sei o que. Isso daí é uma palhinha para que você veja o poder que eles têm sobre nós. Então, os cristãos vão resistir, mas aqueles que são adoradores da besta, eles, além de não resistirem a ela, vão perseguir os cristãos para que, no caso, eles sejam eliminados, né? Mas se você observar, vão adorá-la ou vão adorar esse governo universal apenas aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Mas peraí, Jesus Cristo não foi morto há 2000 anos atrás? Como é que está dizendo que ele foi morto antes do mundo existir? Por que ele diz isso? Faz sentido? Porque Deus aqui em Apocalipse está dizendo que Jesus Cristo morreu antes dele criar o mundo. Por quê?
já estava predestinado, já estava decretado. Para Deus, já tinha acontecido. Olha, quando Deus faz uma promessa, ela é tão certa de acontecer que ele já vê ela cumprida. À medida que ele disse que ia resgatar um povo que nem existia ainda, mas que cairia, e ele queria esse povo para si, nesse mesmo tempo, para ele, Jesus Cristo já tinha morrido em resgate desse povo, certo? E a declaração que Lula fez agora foi o seguinte: disse que quem não quisesse tomar a vacina, eles iam obrigar os líderes religiosos a obrigar o povo evangélicos também. Vai culpar eles pelas mortes, quer dizer que eles vão procurar um Ou seja, não vai fechar a igreja. Não, olha, isso é o início da armação que está se programando para vir sobre o mundo, né? É como se Deus estivesse nos dando momentos assim do que está por vir. É o prenúncio, né? Eles vão armando. Olha, o mundo tem ódio dos crentes, né? O próprio Cristo disse: olha, se eles odiaram a mim, que sou Senhor de você, que dirás a vocês? Se eles chamaram a mim de Beelzebul, o chefe dos demônios, e o que dizer de vocês são meus servos? Então, é certo isso, que o mundo nos odeia. E o mundo, ele tem muita vontade. Por que o anticristo ainda não entrou em ação? Por quê? A igreja. Mas a igreja ainda vai estar aqui, não é? Quando o anticristo se rebelar, quando o anticristo surgir, a igreja ainda vai estar aqui. Mas o que é que está impedindo ele de aparecer agora? Tudo tem que ser cumprido, e lá em Tessalonicenses diz: olha, o iníquo virá. Ele só não está atuando por causa daquele que agora o detém. Existe alguém detendo ele, dizendo agora não. Quem é? Deus. Por causa daquele que agora o detém, ele não se manifesta. Mas quando Deus disser, pronto, pode ir, então ele vai atuar. Mas essa vontade dele de perseguir os crentes, de oprimir os crentes, você vê na história da humanidade. Com Nero, não é? Com César, com esses imperadores que tentaram destruir o cristianismo e não conseguiram. Você vai vendo pedaços assim da história mostrando como vai ser. E hoje em dia, no Brasil, né? Porque em outros países já está bem descarado. É morte de cristão, é crucificação, é decapitação, em outros países. Mas aqui no Brasil você vê o comunismo, né, a esquerda, declarando o ódio que tem de forma bem minuciosa, né? A desculpa é o quê? Olha, se não tomar vacina, é um criminoso. Então, vamos lá. Cristãos, se os líderes de vocês não mandarem, observe que eles vão logo para os líderes, né? Porque eles sabem que o povo sem líder fica um pouco disperso. Só que eles não entendem que o líder do povo é quem? É o próprio Cristo. Entendeu? Então eles matam um pastor, matam outro e tal, matou todos os pastores. Deus levanta no meio do povo dele outros. Entendeu? Para que o seu povo sempre esteja sendo bem assistido. Mas aí vem com essa ideia, olha, vamos vacinar toda a população. E se os pastores, veja, não é nem se eles pregarem contra isso. É se eles não pregarem a favor disso. Se eles não induzirem o povo a essa vacinação compulsória. Eles serão culpados de um crime aí é genocídio, é um monte de coisa que eles dizem. É um crime de assassinato. Por quê? Porque eles tinham o poder de convencer seus membros e não convenceram e seus membros morreram. Tudo mentira. Que a gente conhece muita gente que não tomou uma vacina sequer. Tem mais saúde que tudo. E estão vivos. Mas esse joguete, essa jogada é mais para tentarem. Então eles vão tentando se colar. Na quinta dose já saiu agora a super vacina. Vai vir a super vacina. A quinta dose já estava sendo obrigada. E vai vir lançar agora a super vacina, tá vendo? Então observe. O pecado ele já estava previsto.
Mas quem escolheu o pecado? Quem induziu ao pecado? Quem induziu ao pecado foi Satanás. Não, não foi bem assim. Porque antes do homem o pecado entrou. Quem induziu o diabo a pecar? Ninguém, ele mesmo. E quem induziu Eva a pecar foi Satanás. Será? Primeiro ela estava ali rodeando a árvore, parece que tinha ali uma atração pela árvore. Depois vai dando bola para a conversa, ou seja, é como se ela quisesse ser seduzida. Então observe que o coração já estava ali, pendendo para se utilizar do livre-arbítrio para escolher o mal. E aí ela de fato escolhe. Essa relação entre o homem e o pecado, o próprio Deus, ele manifesta a Caim. Veja só o que diz em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Gênesis 4, versículo 7. Se procederes bem. Então, aqui é o seguinte, o contexto é assim. Caim ofereceu a Deus um sacrifício de frutas e tal, que poderia também, né? E Abel ofereceu do seu rebanho. Por que Deus não aceitou o de Caim e aceitou o de Abel? Porque Abel pegou a melhor, não foi? Deu de coração. Então, ele deu a melhor. Mas, assim, a Bíblia não deixa claro se Caim também pegou dos melhores frutos, né? Mas teve algo ali. Se você for observando nas epístolas, por exemplo, você vai percebendo que Caim não tinha um bom procedimento. Então era como se fosse o seguinte: eu vou dar o melhor que eu tenho a Deus, mas a minha vida não. O meu exemplo de vida não. E Deus aqui, ele dá uma dica para Caim. Veja só, ele diz: se procederes bem, depois que Caim fica irado, né? Porque aceitou o dele e não aceitou o meu. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ô Caim, se você fizer o que é certo, se você proceder de forma reta, você também vai ser aceito, homem. Então, mostra que ele não tinha bons procedimentos e Abel tinha. Aí ele diz: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então o desejo do pecado vai ser contra você. Vai surgir uma guerra no teu coração. Olha, nós somos tentados pela nossa cobiça. Ou seja, quando nós cobiçamos aquilo que não é para cobiçarmos, para desejarmos, aí o pecado, ele está batendo na porta. Se a gente não domina essa nossa cobiça, a gente vai e pratica o ato. Se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, está ali, ó, esperando para entrar. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então o que Deus está dizendo a Caim, ó, é responsabilidade sua. É dever seu dominar o pecado. Mas eu não consigo. Se não consegue, é responsabilidade sua. Arque com sua responsabilidade de achar que não consegue. Então o pecado, ele é inerente do homem. E para terminar, eu quero fazer duas perguntas a vocês aqui. Existem hoje pessoas ou criaturas racionais que não têm mais o livre-arbítrio, o desejo, a condição, na verdade, de escolher o mal. Criaturas que não têm mais esse poder de escolher o mal. Existe ou não? Aqui na Terra, entre nós, não. Todos os seres humanos escolhem o mal. Mas
E o que dizer dos anjos que estão servindo a Deus hoje? Eles têm a escolha de cair? Eles têm a escolha de abandonar Deus como fez Satanás ou não? Veja o que diz aí 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21. E outra pergunta. Satanás tem o livre-arbítrio, a capacidade e a condição de escolher o céu e ir para o céu? Não. Tem? Não. Já está condenado. Satanás, os anjos que estão com Deus, eles têm ou não condição de escolher o pecado e caírem para o inferno? E Satanás tem o poder de escolher a Deus e voltar para o céu? Os anjos eleitos, os anjos sim. Não poderia. Será que não é na mesma condição os anjos que estão com o Senhor agora também? Que eles não podem mais escolher o seu estado, um estado de condenação? Eles são anjos Já eleitos. escolheu, O que é que diz aí, Leo? Feito a gente, né? A gente também. Não foi nem eles que escolheram. Escolheu, né? Isso. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Então observe, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos. Então, aconteceu com eles lá. Isso, só que a diferença entre nós e eles é que nós caímos, Deus nos escolheu para ele antes da fundação do mundo, mas permitiu que nós caíssemos. Já os anjos eleitos, Deus preveniu que eles não caíssem. Deus escolheu eles para não se deixarem seduzir pela tentação do diabo. Quando o diabo se rebelou, ele não levou consigo uma parte dos anjos, não foi? Por que ele não levou todos? Porque Deus elegeu uns anjos. E disse, não, eu vou preservar vocês. Agora os outros podem escolher. Querem ir, queremos, vá. E ele preservou esses outros. Aí eu pergunto a vocês, esses anjos eleitos que Deus preservou, estão chateados? Eles ficaram aborrecidos porque Deus não deixou eles escolherem ir com Satanás? Não. É claro que não. É da mesma forma que nós. Deus nos elegeu e nos chama na pessoa de Jesus Cristo. Então não tem mais como a gente cair dessa eleição. Como não tem como esses anjos que Deus elegeu, esses anjos eleitos, caírem da sua majestade, da glória de Deus. Por exemplo, os nossos irmãos que morreram, estão com Cristo hoje. Abraão, Moisés, os apóstolos, eles têm condição, eles têm o livre-arbítrio de dizer assim, tá bom, quero mais o céu não, eu quero o pecado. Eles têm? Não. Tem não? Não. Tem não. E quem reforça isso é o próprio Jesus Cristo falando da conversa de Abraão e o rico. Lucas capítulo 16, versículo 26. Lucas capítulo 16, versículo 26. Quando Lázaro diz assim, pai Abraão, não, o rico, não é? Quando o rico que estava em tormento no inferno diz assim, pai Abraão, pede que Lázaro que está aí contigo no paraíso, pede que ele molhe a ponta do dedo e refresque minha garganta aqui no inferno que está muito quente. Aí Abraão diz assim, não. E ele conclui dizendo assim, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós, que estamos no céu, e vós, os que estão no inferno. De sorte que os que querem passar daqui para vós outros, o que é que acontece? Não podem. Ainda que Lázaro dissesse, eita, o bichinho, deixa eu ir levar um pouquinho, depois eu volto. Pode? Não.
nem os de lá passar para cá, passar para nós. Nem quem está aí no inferno passar para nós. Então, observe. A gente tem que começar a refletir um pouco mais profundamente a respeito do livre-arbítrio. Dentro do que nós vimos aqui, existem criaturas hoje que não têm mais o livre-arbítrio ou não? Existe. Quem? Primeiro, Nós os anjos eleitos, também, né, os irmãos nossos que já estão com Cristo e aqueles que estão no inferno. Eles não têm mais o que escolher. Até quem está no inferno quer escolher o outro lado. Mas quem está no céu olha e diz, eu não, graças a Deus. Mesmo que eu tivesse esse poder, eu não ia querer. Mas não tem, certo? E como a Alexandra disse, nós também. Tem como... A gente não vai deixar de estar servindo a Deus para escolher o pecado. Né? Tem como alguém que foi tirado das trevas, do poder de Satanás, trazido para Cristo, confiado a Cristo, querer de novo o mundo? Não, a gente não consegue. Não tem como, por quê? Porque quem é que está guiando você hoje? Deus. O Espírito Santo. Quem é que habita em você hoje? Você só teria como escolher blasfemar de Cristo, negar Cristo, se o Espírito Santo saísse de você. Aí você faria o que você tem poder de fazer, o pecado. Negar Cristo. Mas à medida que o Espírito Santo habita em você, é impossível. Por isso que Cristo diz assim, olha, aquele que o Pai me deu é maior que tudo, e das minhas mãos ninguém pode arrebatar. Ou seja, quem é que persevera por você? O próprio Cristo. Jesus Cristo disse assim, olha, aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, Senhor. Então vamos perseverar. Mas aí você caiu. Você vai ser condenado? Porque existe uma perseverança além da nossa. É a do próprio Cristo. Ele persevera por nós. É como Paulo diz aos Filipenses. Aquele que começou a boa obra em vocês, ele há de completá-la até o dia de Cristo. Então ele começa e ele termina. Ah, mas eu conheço pessoas que apostataram e hoje são ateus. Sim, mas aí, peraí. Quer dizer que todo mundo que confessa Cristo, que entra para a igreja, que se batiza, é sincero? É de Cristo? Ou é possível que o joio também esteja na igreja? Paulo fala de Himeneu e Fileto, né? Eles viviam ali com Paulo e depois procuraram o mundo. Isso é só uma amostra de que o joio está no meio da igreja. Quem apostata é o joio. E quando o Senhor nos ordena, persevere, olha, aquele que me negar, eu também o negarei. Isso são orientações que nos fortalecem para que a gente se mantenha firme através da ação do Espírito Santo em nós. Porque é lógico, Deus, ele decretou que nós iríamos ser dele eternamente. Mas ele também decretou os meios. Ele estabeleceu os meios. E como é que o crente se mantém firme na fé? É como? Através da palavra. Através da palavra. Como o pastor leu agora há pouco aqui. Né? Olha, eu quero o teu conhecimento, Senhor. Para que eu me mantenha íntegro. Para que eu me mantenha puro. Para que eu me mantenha firme. Então isso que nós estamos fazendo é essencial. Foi o meio. Veja, Deus decretou que nós estaríamos aqui hoje. Agora eu pergunto, quais foram os meios que Deus permitiu que a gente usasse para estar aqui hoje? Por exemplo, se a gente tivesse passado um mês procurando comida e não tivesse encontrado, a gente estaria aqui hoje? Não, teria morrido de fome. Então observe que para Deus ele decretou a nossa estada aqui. No entanto, existe todo um processo de outras coisas também que foram decretadas para que a gente estivesse aqui. Então, eu vou para a igreja para a semana. Aí para isso eu vou me cuidar, vou olhar para o lado quando atravessar a pista, vou me alimentar, vou fazer isso. Então tem um monte de coisas que a providência de Deus nos concede para que aquilo final seja estabelecido. Agora, ele pode agir fora dos meios? Pode. Só que
Ele quer que a gente se utilize dos meios que ele nos dá. Para o crente se manter firme na fé, não negar a Cristo, o que é preciso? Oração, estudo da palavra, jejum. Então, eu vou me utilizar a comunhão. Então, eu vou me utilizar dessas coisas. Porque ele decretou que eu sou dele e eu quero tudo aquilo que ele me concede de oportunidade para usufruir desse momento. Então, meus irmãos, eu quero encerrar vendo com vocês como é que Satanás age. Por exemplo, o maligno, ele tenta você, mas a responsabilidade de pecar ou não é sua. Isso eu estou falando dos crentes. Veja, ninguém mais tem um livre-arbítrio de dizer assim. O ímpio, ele não tem a força de dizer assim, a partir de hoje eu quero o céu. Sem Cristo, ele jamais. Ele não tem o poder também de dizer eu quero Jesus Cristo. Porque é Deus que tem que querer ele primeiro, né? Não é isso? Não foste vós que me escolhesse. Pelo contrário, eu vos escolhi. Então, o ímpio, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Se o Pai não trouxer, ninguém pode ir a Cristo. Então, ninguém tem o poder de dizer de si mesmo, eu vou para Cristo e ponto final. Não, mas espera aí. E o Pai? Não, eu vou por mim mesmo. E ponto final. Não tem esse poder. O ímpio não tem. E o crente também não tem mais essa força, esse poder de dizer, eu quero me apartar de Cristo. Ele também não tem. Agora, quando Deus trouxe cada um de nós para Cristo, ele restaurou em nós aquele estado que Adão tinha. De escolher pecar ou não pecar. O ímpio só escolhe pecar. Até quando o ímpio escolhe fazer o que é bom, ele está pecando. Porque só tem um povo que faz o que é bom pensando na glória de Deus. Quem é esse povo? Os cristãos, os crentes sinceros. Só esse povo que faz o que é bom pensando na glória de Deus. Agora o ímpio, vamos lá, um ateu ou até um joio. O joio vai e diz, então eu vou fazer o bem. Por quê? Porque eu preciso de um lugarzinho no céu. Então ele não está fazendo para a glória de Deus. Ele está fazendo por uma troca. Não, porque eu quero que as pessoas percebam como eu sou diferente. Então é para ele mesmo. Nunca é. Então tudo que o ímpio faz é pecado. Até o que é correto é pecado diante de Deus. Já o cristão, apesar de suas falhas, quando ele faz pensando em agradar ao Senhor, em agradar a Deus. Então é diferente. Mas a escolha de fazer pelo seu próprio orgulho, pela sua arrogância, ou pecar em si, aí é a escolha que Deus, é a condição que Deus restaurou nele, dele escolher entre pecar ou não pecar. Mas ele não tem o poder de escolher ir para o inferno e não mais para o céu. Entendeu? Porque não é a força dele que está mantendo ele em Cristo. É a mão de Cristo que está segurando ele. Quem nos separará do amor de Cristo? Mas se você responder essa pergunta positivamente, dizendo que alguém ou alguma coisa pode, então você está contrariando a Escritura. Ninguém nos separa do amor de Cristo. Só que nós pecamos, tudo bem. Mas quando a gente peca, a gente fica impune? Não. Aí Hebreus diz que Deus corrige ao filho que ama. Não desmaie quando você for corrigido por ele, porque ele corrige o filho que ama. Mas se vocês são bastardos e não filhos, não participando de todas as correções que os filhos participam, então vocês não são dele, vocês são bastardos, certo? Porque quem é de Deus pode até escolher o pecado, mas ele não vai ficar impune, certo? Por ser filho. Então veja só como é que age o diabo. Atos capítulo 5, 3 e 4. Porque o diabo ele se utiliza de um coração cobiçoso, um coração que
deseja coisas que não agradam a Deus. Aí ele encontra esse coração e diz: faça assim. Veja só. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Então disse Pedro. Isso aqui é Ananias e Safira, né? Ananias e Safira, esse casal, resolveu mentir para os apóstolos, dizendo o seguinte: olha, a gente vendeu um terreno, está aqui todo o dinheiro do terreno. Só que eles combinaram antes, dizendo o seguinte: ó, vamos, para não ficar feio, dizendo que a gente só deu a metade, como quando Cornélio deu um terreno todo, né? O dinheiro de um terreno todo. Então a gente faz o seguinte: a gente vende o nosso terreno, fica com a metade do dinheiro, mas diz que vendemos por esse valor. E a gente está dando todo o nosso terreno. Não precisava, porque eles podiam nem ter vendido e não ia ter problema. Aí veja, então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Quem foi que encheu o coração de Ananias? Satanás. Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando, porventura, não seria teu, e vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração este desígnio? Quem assentou no coração? Quem? O próprio. Entendeu? Você assentou no coração este desígnio. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Mas observe, aqui está a ação entre Ananias e o diabo. Ananias sabia que o diabo estava ali também? Sabia? Pensava que não. Era um cristão com esposa cristã também. Morreram por causa dessa escolha perversa. Estavam ali combinando, e nem sabia que tinha um terceiro ali. Vai ser tão bom, porque ainda, além de vocês ficarem bem vistos na igreja, ainda por cima vocês vão ter uma parte boa do dinheiro aí, ó. Vai. E ele lá assentando no coração isso, assentando no coração isso. Então, a gente precisa entender. Quando nós pecamos, a responsabilidade é nossa, certo? Tudo que é de trevas é responsabilidade do homem. Porque Deus é luz. Então, tudo que eu faço que é fruto de luz, eu faço por quê? Por causa de Deus, é lógico, não é? Se Deus é luz e eu faço o que convém à luz, é Deus que está me ajudando nesse propósito. E se eu faço o mal, não tem nada a ver com Deus. É eu que estou escolhendo esse mal. Porque Deus restaurou no cristão o escolher obedecer ou desobedecer. Certo? Mas não o ir para o inferno ou ir para o céu. Não foi você que escolheu ir para o céu. E nem é você que tem poder de escolher ir para o inferno. Certo? Antes, em Adão, todos escolheram ir para onde? Em Adão, toda a raça humana escolheu o quê? Ir para o inferno, certo? Aí Deus agora escolhe você ir para o céu. E você não tem outra escolha além do céu. E você nem quer, né? Aquele que tem um encontro com Cristo verdadeiramente, nunca vai querer se apartar dele. A não ser que essa pessoa seja um farsante. Nunca tenha tido um encontro com Cristo verdadeiramente. Não tenha sido salvo, aí ele vai durar um tempo na igreja, mas depois ele vai sair. Só que João, na sua epístola, ele deixa bem claro: eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Porque se eles fossem dos nossos, o que era que ia acontecer? Eles teriam permanecido conosco. Mas para que ficasse manifesto que nenhum deles eram dos nossos, o que foi que aconteceu? Eles saíram. Percebem que quem é de Cristo não sai, não quer. Mas por que não quer? Porque Deus hoje efetua nesse cristão o querer e faz ele realizar a sua vontade. Certo, irmãos? Alguma dúvida? Então, eu passo a palavra. Sim, perguntas? Não, eu
eu vou fazer só uma observação a Sim. respeito de Caim e Abel. A Bíblia, Deus quando criou a lei, né, falou assim, amar a Deus acima de todas as coisas, né? Quer dizer, adorar a Deus acima de tudo, quer dizer, reservar o melhor para Deus. Aí fala que Abel, ele pegou dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura, quer dizer, ele cuidou da ovelha com todo cuidado para que desse o melhor que ele pudesse dar a Deus dos primogênitos. E Caim escolheu dos frutos da terra, quer dizer, talvez nem seja as primícias. Deus fala das primícias, que ele fala da festa das barracas. A oferta de Abel era uma oferta, né? Agora sim, que a Bíblia ela não entra a fundo nessa questão do que ele escolheu, né? Digamos que tivesse sido as primícias, mas não era só isso que Deus queria de Caim ou de Abel. Veja o que é que diz Judas aí, capítulo 1, versículo 11. Vai dando pistas. As epístolas, elas vão dando pistas do porquê Deus rejeitou a oferta de Caim. Lá ele já deu, né? Não procedestes bem. Sim, mas que procedimento foi esse? O não escolher das primícias, o escolher as primícias só que as mais fracas. Não, aí Judas diz, 1,11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Pronto. Ele estava movido pelo quê? Porque prosseguiram pelo caminho de... Aí como é que diz? Eu acho a continuação. E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Pronto. Então a ganância, né, de Balaão foi uma ganância que Caim tinha. Então observe que é a motivação que importa muito para Deus também. E a contradição de Coré também, que foi uma rebelião também. Uma rebelião. Ou seja, inveja, eu tenho que dar o melhor, talvez, não sei, não é? Mas aqui está dando umas dicas. A turma de Corá, eles estavam olhando para Moisés dizendo, por que só ele e Arão? Não, pode ser a gente também. Então, observe, ele olhava para Caim, não, eu tenho que ser melhor do que Abel. Veja outra coisa também que diz, não é? Que aí fala Hebreus capítulo 11, versículo 4. Fala um pouco a respeito do sacrifício. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que o de Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Então observe que foi uma oferta de um justo, e Caim já não era justo. E por fim, porque definitivamente Deus não aceitou a oferta de Caim, 1 João capítulo 3, versículo 12. 1 João capítulo 3, versículo 12. O que é que diz aí? Não como Caim, que era do maligno, que matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram maus, e a de seu irmão justo. Entendeu? Caim vivia praticando coisas erradas, obras erradas, e Abel, obras boas. É basicamente o que aconteceu também com José e os irmãos. José fazia o que era correto, os irmãos ficavam com raiva, porque fazia o que era errado. Quando José contava ao pai, aí ficavam com mais ódio. Então, você observa que ele tinha obras injustas. Por que ele tinha obra injusta? Porque ele era de quem? Do maligno. Ele já era um joio, entendeu? No meio ali. Oi? Tanto é que Deus sabia do coração dele, porque faltou no mundo depois. Pronto, E Deus já preveniu antes, isso tornou a situação dele pior ainda, ó. Tem uma chance, tá batendo na tua porta. O pecado está à tua porta, agora é responsabilidade sua dominar. Ele disse, mesmo assim, eu não quero saber. Então, por quê? Porque ele era do maligno e Abel era do Senhor, não é? Mais alguma questão? Então, passar
Dentro daquele foi, quando você vê a oração sacerdotal do Senhor Jesus, no João 17, né? Uhum. Ele vai dizer praticamente, eu rogo por este, não rogo pelo mundo. Porque foi este que tu me deste. Isso. Né? Não por aqueles. É tudo dentro disso. Justamente. Porque assim, às vezes eu entendo um negócio, né? Às vezes o camarada diz assim, eu quero ganhar o mundo. Não, o mundo você não vai ganhar não, porque não tem como. O Senhor escolheu a igreja. É verdade. O Senhor escolheu a igreja. E o Senhor é interessante que Jesus mesmo diz, eu oro por estes. Eu não oro por aqueles. E tem uma coisa, dentro disso que você falou, que o Senhor quer completar a obra, é assim, eu me santifico. O Senhor dizendo, eu sou santo por eles, mas eu me santifico. Mas não? Jesus quer santo, diz assim, é por estes que eu me santifico. Então, você observa que a santificação é um ato de Deus em nós. Um ato contínuo, né? É um ato contínuo de Deus em nós. E nós progredimos ou regredimos de acordo com a nossa falta de comunhão com Ele ou não. Mas observe que é Deus quem nos santifica. É Cristo que santificou-se por nós. Aí Ele se santifica por você. Você diz, mas eu posso ir para o inferno. Então o que você está dizendo é que a santificação dele não é tão pura assim. Não é tão suficiente assim. Mas essa passagem ela realmente deixa bem claro. É por eles que eu rogo, Pai. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me destes. Porque são teus. Certo? Então esses são os garantidos. Ele não tem mais como perder sua salvação, porque ela é garantida por aquele que tem poder, certo? De preservá-la. Mais alguma coisa? Tudo isso assim, é o compreender, é o estudar, é o se aprofundar, né? Agora, se aprofunda mais comunhão com Deus. É verdade. Agora, irmãos, quando alguém descobre essa salvação tão poderosa, graciosa e maravilhosa e diz assim, então agora quer dizer que eu posso sair pecando e se alegra, isso é um atestado de joio. É um atestado de que ele pode até ser um escolhido, mas que ele não foi chamado ainda. É um atestado de que ele não pertence a Cristo ainda. Porque quem pertence a Cristo faz feito Paulo. O amor de Cristo me constrange, né? Morrer por um pecador como eu. Não, eu tenho que servi-lo, eu tenho que honrá-lo, eu tenho que viver de uma forma que torne o nome dele glorificado aqui na terra. Então você quer. E quando você peca, você se odeia, você se aborrece, você se sente mal. Aí sim, é alguém que... O apóstolo Paulo ele fala assim, a respeito do povo, da família dele, da nação. Ele disse, se for possível, eu me apartaria de Cristo. Né? Sim, Depois a gente pode até entrar nesse texto também. Porque ele diz assim, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, eu desejaria ser anátema de Cristo. Eu desejaria ser anátema. Ou seja, por que ele não deseja? Por que ele não faz? Por que ele não se torna um anátema? Porque ele sabe que não depende dele. Moisés, ele aprendeu isso com Moisés, certamente. E com Cristo também, é lógico. Moisés, ele disse, Senhor, se não salvares esse povo, então risca meu nome do teu livro. Deus diz, não risco o seu não e mato eles. Pronto. Quem é que manda aqui? Não é? Não tem. Aí Moisés, eu desejaria ser anátema por causa dos meus irmãos, se eu pudesse morrer, ir para o inferno, para eles irem para o céu. Mas não pode. Isso é Deus que escolhe, é Ele que faz, não é? Então vamos agradecer e viver dignamente, honrosamente, até para que fique manifesto de que nós, de fato, fomos restaurados por Ele. Se não, você está vivendo na igreja pensando que é crente e não é. Por isso que eu me preocupo com muitos cristãos, sabe? Arminianos, que eles dizem assim, se ser salvo é ser salvo eternamente, então aí é bom demais, eu posso sair por aí pecando. Opa, como é? Você vive desejando correr para o mundo e só está aqui por quê? Porque eu quero ir para o céu. Então não é por Cristo, não é por amor, é por medo de ir para o inferno que você está aqui. Então você não é de Cristo. Porque quem é de Cristo descobre essa salvação pela graça e quer cada vez mais ser santo. Se ele pudesse,
ele diria, Senhor, tira de mim essa escolha do pecado, eu não quero ter esse direito não de escolher o pecado, não, tira de mim, eu quero ser um robozinho santo, que não tem escolha além de te servir. Esse é o desejo do cristão verdadeiro. Mas Deus diz, não, meu filho, você vai continuar nessa guerra, nessa luta, até o dia que eu voltar. E depois que a gente morrer, que tiver todo mundo lá na glória com Cristo, ele trouxe novos céus e nova terra, a gente vai poder escolher ir para o inferno? Não, irmãos. Aí lá não vai ter escolha nem do pecado, nem do inferno. Porque não vai existir mais nem pecado, não vai existir mais nada referente a dor e sofrimento, certo? A não ser só para aqueles que já estão no inferno. A respeito disso, fala aqui em 1 João, capítulo 3, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Veja que interessante, porque a sua semente, a semente de quem? De Jesus Cristo, permanece nele. Né? E ele, aí como é que diz o finalzinho? Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Porque é nascido de Deus. Então observe, a ação de Deus colocando a semente dele dentro de você e fazendo você nascer dele. Então, por estarmos nele, por sermos dele, jamais vamos escolher o lado do mal em detrimento do lado da luz, certo? Então, irmãos, vamos passar para a